E aí, beleza? Hoje eu tô aqui para contar do dia que o Renato Cariani fechou uma parceria com a empresa que eu participava e eu e mais um amigo meu fomos responsáveis por proporcionar essa parceria. E com isso a gente aumentou as vendas no evento, a gente aumentou o engajamento dos participantes dentro do stand lá no evento que o Renato Cariani fez essa parceria com a gente e a gente aumentou a percepção geral de marca como um todo. Isso só foi possível porque a gente teve, primeiro, proatividade, teve, segundo, o desenrolo de fazer as coisas acontecerem e as coisas saírem, e da gente ter essa visão estratégica de enxergar. Poxa, o Renato Cariani ele é uma figura pública relevante, ele vai palestrar aqui no nosso evento, ele vai gerar assim, um ruído muito positivo se ele vier aqui para o nosso stand. E aí, só dando um contexto geral, a gente do Novo Mercado na época, essa empresa aqui, ó, o Novo Mercado, a gente era a maior escola de marketing digital do Brasil, quando eu trabalhava lá. E a gente fazia alguns eventos por ano. E a gente tinha um evento que a gente fazia todo ano, todo meio de ano, que era o Novo Mercado ao Vivo, que era um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil. Então, nesse evento a gente tinha palestras, a gente tinha stands, a gente tinha algumas ativações e algumas outras iniciativas dentro do evento. E uma dessas iniciativas, em 2024, foi eu que fiquei responsável, que foi a iniciativa de montar o stand e de ter a lojinha das roupas e dos itens do Novo Mercado lá no stand. Então a gente teria as palestras, a gente teria as lojinhas e a gente teria outras ativações. Em uma dessas ativações, em uma dessas palestras, o Renato Cariani iria participar. Eu acho que ele abriu o segundo dia de palestras, ele chegou para palestrar, acho que era 9 horas da manhã, 9 e meia. Ele estava com uma agenda super corrida. E a gente falou assim, caramba, se o Renato Cariani palestrar e logo em seguida for para a lojinha promover as camisas, promover os itens, vai gerar um ruído muito positivo, vai ser muito legal para o evento. Porque ele não somente vai palestrar para as pessoas, ele não somente vai passar o conhecimento que ele tem de YouTube, o conhecimento que ele tem de conteúdo, para ajudar as pessoas a evoluírem no marketing digital também, mas ele vai estar aqui, ele vai estar próximo das pessoas, ele vai se mostrar mais para o evento, as pessoas vão querer ir para a lojinha, a gente vai movimentar a lojinha através da presença do Renato Cariani. E foi dito e feito. A gente tentou chamar o Renato Cariani, a gente estava vendo a agenda dele que estava bem lotada para o dia, só que mesmo assim a gente foi lá e tentou. E a história foi a seguinte: a gente estava vendo o Renato Cariani palestrando, ele tinha acabado de abrir o segundo dia de palestras, ele estava com a agenda corrida, como eu falei. E aí eu que estava liderando a lojinha, liderando as vendas, e o Patrick, que era um amigo meu que estava fazendo a cobertura do evento, a gente começou a pensar, poxa, e se a gente chamar o Renato Cariani para vir aqui para a lojinha? Porque isso daria tanto mais vendas para a lojinha, que era eu que estava liderando, e daria um conteúdo bem legal para o Patrick, que estava fazendo a cobertura do evento. Aí a gente ficou pensando, ficou matutando como que a gente faria isso, porque a agenda do Renato Cariani estava lotada. Segundo, ele só ia dar palestra e ia embora, ele nem tinha outra agenda prevista com a gente. E terceiro, que a gente não sabia exatamente como que seria a palestra, quanto tempo ela duraria, se ele ia passar do tempo, se ele não ia passar, se ele ia aceitar o convite, se ele não ia aceitar. A gente ficou pensando em algumas formas de bolar essa estratégia para chamar ele e fazer com que ele ajudasse a gente a ter esse movimento na lojinha e trazesse um conteúdo legal para o Instagram também. E a gente pensou, poxa, vamos tentar chamar ele, não custa nada. Aí eu fiquei na lojinha liderando, porque tinham pessoas lá para comprar as nossas coisas, não tinha como sair da lojinha para chamar o Cariani. Só que o Patrick, que estava fazendo a cobertura do evento, ele tinha essa liberdade de transitar pelo evento, de entrar em lugares que só a gente da cobertura podia entrar. Ele foi lá e falou assim: Iago, eu vou chamar ele, a gente tenta fazer algumas vendas aqui para a lojinha quando ele vier e a gente também faz um conteúdo bacana. E assim os dois saem ganhando, tanto a gente aqui do Novo Mercado quanto o Renato Cariani. E a gente tem o melhor dos mundos. A gente tem um palestrante de peso, um nome muito importante aqui para a lojinha, vai movimentar a lojinha, vai ter um engajamento legal, a gente tem uma cobertura boa e pode aumentar as vendas também. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi lá, depois que a palestra acabou, com todo o jeito do mundo, chamou o Renato Cariani. E claro que a gente não deixava o Renato Cariani de mãos abanando. A gente foi lá, enquanto o Patrick chamava o Renato Cariani, eu e o pessoal que estava na lojinha, a gente organizou um kit com vários itens para o Cariani. Um kit com camisas, então todas as camisas que estavam à disposição a gente colocou lá, moletom, garrafa, coqueteleira, tinham várias coisas legais assim, e a gente deu um kit para o Cariani. É quando o Cariani foi na lojinha, ele conheceu um pouco mais da nossa estrutura, um pouco mais dos nossos produtos. A gente fez um conteúdo legal com ele que nem estava previsto para o Instagram da empresa. Ele também saiu de lá com um ou foi dois kits bem bacanas, um para ele e um para a esposa. E foi bem legal essa participação dele. Só que a gente não sabia exatamente como que a gente faria para isso acontecer antes. Você percebeu que foi uma série de fatores que a gente pensou bastante e muito rápido para poder chamar o Cariani, para ajudar e para fazer essa parceria com ele para nossa lojinha, para as coisas que a gente estava fazendo ali no evento. Porque isso ajudaria de diversas formas. E é muitas vezes isso que eu noto que falta nos profissionais de marketing ou nos profissionais que precisam resolver problemas rápidos. Falta essa sagacidade, esse olhar das ruas, esse desenrolo para sair de uma situação desafiadora.
Porque às vezes a gente aprende fórmulas, a gente aprende frameworks, a gente aprende algumas metodologias, e muita coisa que a gente vai resolver de problema, de desafio no nosso dia a dia, vai estar concentrado nessas metodologias que a gente aprende. Vai estar ali, a gente vai conseguir ter um norte para seguir. Só que algumas situações específicas, a gente não pode ser 100% quadrado, ser 100% na caixinha ali. Porque senão a gente vai não conseguir sair de um desafio que muitas vezes merece e precisa de uma solução desafiadora também, de uma solução inovadora. Porque seguir o playbook, seguir um conjunto de regras, beleza, dá certo. Só que às vezes, para alguns tipos de resultados extraordinários que a gente precisa atingir, a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha, um pouco além desses frameworks, um pouco além dessas regras. Claro que elas devem ditar as nossas ações e claro que a gente deve olhar sim para elas. Não estou dizendo que a gente não tem que olhar as fórmulas, que a gente tem que abandonar toda a teoria que a gente aprendeu. Só que algumas situações específicas, só a teoria não vai conseguir abarcar. E foi isso que aconteceu nesse evento. Porque se a gente ficasse só no nosso quadrado de competências, ou se a gente só fizesse o que foi proposto pra gente, a loja teria acontecido, o Renato Carini teria palestrado, a cobertura do evento ia continuar acontecendo da mesma forma. Só que a gente não teria esse buzz, esse movimento que teve lá no evento do Novo Mercado. A gente não teria pessoas indo para a lojinha. A gente não teria a presença do Cariani junto com as nossas camisas. Ele não vestiria nossa marca. Talvez o movimento da lojinha seria menor ao longo do evento. Talvez a cobertura tivesse ficado um pouco menos interessante. E a gente pensou, caramba, como que a gente pode ajudar a empresa? Como que a gente pode ter resultados para o evento e resultados para a gente também, de percepção da outra hierarquia, da alta hierarquia para com a gente, para com o trabalho que a gente está fazendo. Porque às vezes o que o líder espera de um funcionário, ou que espera de um liderado, é exatamente isso. É exatamente essa proatividade, é exatamente esse olhar mais crítico do que fazer e do que não fazer, essa tomada de decisão mais rápida. São várias lições que a gente pode tirar disso. Porque, como eu falei, se a gente tivesse ficado só no nosso quadradinho de competências, a gente teria só feito o evento acontecer como ele iria acontecer normalmente. Nas minhas entregas, nas entregas que eu faço para empresas, geralmente, eu sempre penso naquele a mais que eu posso trazer. Mesmo que eu não consiga fazer alguma ação específica, eu trago um estudo, eu trago alguma referência, eu trago algum outro framework, trago alguma coisa a mais. Porque isso encanta o nosso cliente, isso encanta as pessoas com quem a gente presta serviço. Encanta não só quem está pagando a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor também. Porque elas percebem que a gente deu aquele a mais. Porque elas percebem que a gente deu a segunda milha, que a gente colocou o projeto ali na nossa quinta marcha. E é isso que às vezes você precisa ter também para ganhar destaque na sua área, para ganhar destaque na prestação de serviço que você presta. E ter esse aprendizado, que foi um aprendizado bem grande, bem legal, é uma prova viva de que o esforço ele é recompensado. Porque depois disso, a lojinha foi muito elogiada, a gente aumentou um pouco as vendas, a cobertura foi muito mais interessante para o Instagram, teve stories, teve conteúdo, o evento ficou mais atrativo para quem estava mais próximo da lojinha. Então foi bem legal gerar esse buzz, gerar esse movimento lá no evento de 2024. Porque tinham 4 mil pessoas presentes lá. Se um palestrante vai lá, palestra e sai, tudo bem, foi interessante, foi legal. Só que se um palestrante vai lá, palestra, ainda vai na lojinha, ainda marca presença ao longo do evento, é bem legal isso. E mesmo com uma situação desafiadora, de entregar esse a mais, a gente conseguiu uma brecha, a gente conseguiu essa saída. Porque o Cariani, se eu não me engano, era a maior pessoa que estava palestrando no evento. Então era legal ter essa presença dele também. Foi muito bem sucedida, foi muito bem elogiado. E é isso que você pode tirar de lição para você mesmo, sabe? Seja para você, seja para sua prestação de serviço, ou seja para qualquer outra área. Se você tivesse olhar crítico, essa proatividade, se você tivesse olhar atento de entregar sempre algo a mais para o seu cliente ou para a pessoa que você está prestando serviço, as coisas vão ser muito melhores. Porque aí você ganha o cliente na tua gestão, na tua proatividade, você ganha o gestor desse cliente, que ele vai entender que a área está saindo, que a área está tendo resultados legais. Então é muito interessante você pegar esses aprendizados para colocar em prática na sua vida. E tiveram várias outras lições que eu aprendi chamando o Renato Carini para fazer uma parceria com a gente lá do Novo Mercado. Só que esses aqui foram os principais. Os principais porque eu considero isso daqui um diferencial muito grande para quem presta serviço. Principalmente se for pelo digital. Porque muitas vezes a gente está aqui online também, a pessoa não consegue ver o que a gente está fazendo efetivamente. Quando você traz essas soluções, essas provocações, e aí isso tudo tem um efeito positivo. Porque você vai estar demonstrando que você quer aquele a mais. E se você quer esse a mais, se a empresa tiver oportunidade, ou se o seu cliente quiser te pagar mais, ou se ele tiver outras demandas, muito provavelmente ele vai confiar em você para todas elas. E aí você vai ser mais bem remunerado, você vai ser melhor aproveitado na função que você está exercendo,
você vai ter mais possibilidades, você vai crescer. É bem interessante você ter isso à prova. E se você vende produtos digitais, a mesma coisa. Se você presta um serviço físico, a mesma coisa. Você precisa ter esse a mais, porque aí você ganha de diversas formas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido um pouco mais com essa experiência que eu tive com o Renato Cariani e com esse evento do Novo Mercado ao Vivo, que você leve esses aprendizados para a sua prestação de serviços, para a sua rotina, e que você melhore muito mais como profissional. E se você quer aumentar suas vendas ou as vendas da sua empresa, é só clicar no primeiro link da descrição, ver quais são os meus serviços aqui que vai ajudar você a aumentar as suas vendas. A gente vai analisar a sua empresa, vai mostrar os gargalos que você precisa solucionar hoje para colocar mais dinheiro no bolso. Clica aqui no primeiro link da descrição e me chama. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.